Irmãos, abram suas Bíblias para o livro de Mateus. Deixa eu prender aqui que o vento está me ajudando aqui. Mateus, o capítulo 5. Quero saudar o corpo docente do IBBA, o corpo discente, e a todos os irmãos presentes, amigos que estão hoje à noite conosco aqui, nessa cerimônia, nesse culto de cerimônia de formatura e encerramento de mais uma etapa do IBBA. Capítulo 5 de Mateus, dos versos 14 ao 16, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pai querido, no nome do teu Filho amado Cristo Jesus, nós queremos te pedir, Senhor Deus, vem falar poderosamente ao nosso coração, Senhor Deus. Abre o nosso entendimento para compreendermos a tua santa e bendita palavra e dá-nos a ousadia necessária para praticá-la. É o que eu te peço no santo nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Alguém desliga esse ventilador, por favor. Irmãos, antes de iniciar, eu quero apenas transmitir aos irmãos a saudação da irmã Helena. Eu estava conversando com ela à tarde, né? A todos os irmãos que a conhecem, ela está bem, né? Só está velhinha, 94 anos, tá? Mas ela mandou dizer para vocês que sente muito saudade do Brasil, sente muita saudade desse local aqui e pede que permaneçam fiéis à palavra de Deus. Amém? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele está inserido no contexto do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, como é dito, né? E quando foi escrito isso, quando Jesus falou isso para todos nós, foi durante o seu ministério terrestre. Jesus, ele apresentou este sermão, e as Escrituras relatam que Jesus interrompeu a sua primeira viagem para a Galileia, onde ele ia celebrar uma festa dos judeus, provavelmente a Páscoa, entre 30 e 31 depois de Cristo, né? E Lucas relata que depois de ter retornado à Galileia, Jesus foi censurado pelos fariseus por ter curado o homem no dia de sábado. Um homem que tinha a mão ressequida. Pouco depois ele foi para o monte a fim de orar e continuou a noite inteira em oração a Deus. Mas quando amanheceu o dia, ele chamou para si os seus discípulos, escolheu dentre eles 12, os quais também deu o nome de apóstolo, como está em Lucas 6, verso 12 e 13. A seguir, Jesus, descendo com eles, postou-se num local plano, e havia ali uma grande multidão, discípulos e pessoas que estavam ali de toda a Judeia e Jerusalém e dos países marítimos de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e para ser curado de suas doenças. Até mesmo os aflitos com espírito impuros foram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque saía dele poder e sarava todos eles. Ele ergueu os olhos para seus discípulos e proferiu o sermão do monte. Interessante que o sermão que está lá em Lucas, a partir do 6,
né, ele é muito menor do que o relato no capítulo 5, aqui de Mateus. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Mas tudo isso tem um propósito. Por exemplo, Mateus, ele queria provar aos judeus que esse homem era o Filho de Deus, era o Messias prometido. Já em Lucas, como Lucas estava escrevendo para os gregos, muita coisa que Mateus falava ali não interessava para os gregos. Então, por isso, essa diferença de escrita nos dois evangelhos. Então, o Sermão do Monte foi proferido pouco depois de Jesus ter escolhido os seus 12 apóstolos. Isso foi meados de 31, mais ou menos no início do seu ministério terrestre. Irmãos, embora uma grande multidão do povo de toda a Palestina ouvisse o sermão, o registro indica que Jesus falou principalmente em benefício de seus discípulos, como está em Mateus 5, 1 e 2, Lucas 6, 17 a 20. Nesse contexto que nós acabamos de ler, Jesus vai entregar alguns dos ensinamentos mais profundos para seus seguidores registrados no Novo Testamento. Então, para nós compreendermos a grandeza desse texto, vai exigir que nós possamos mergulhar profundo nessas metáforas, nessas comparações por semelhança que Jesus usa para mostrar a importância e necessidade do Evangelho e como podemos aplicar aos nossos dias atuais, vivendo de modo digno do Senhor. Então, faz-se necessário compreender um pouco o contexto histórico e cultural da época de Jesus, para que possamos aprofundar o nosso conhecimento e percepção destas passagens. Então, no Oriente, na época de Jesus, a luz, ela tinha um valor precioso para as famílias, como nos dias atuais. É só faltar energia, né? A gente se desespera. E na época, as lâmpadas de óleo eram cuidadosamente mantidas para que a luz pudesse ser garantida durante a noite toda. E as lâmpadas não eram como as nossas. Era mais ou menos o tamanho da minha mão, de barro, com um bico, igual uma chaleira. E ali tinha um fio, que eles colocavam óleo ali, tocavam fogo para passar a noite toda acesa. Então, essa metáfora da luz que Jesus usa foi perfeitamente compreendida por todos que ali estavam, pois eles estavam familiarizados com a necessidade e o valor da luz em suas vidas cotidianas. E Jesus usa essas metáforas para mostrar o valor da luz na vida da sociedade. A segunda metáfora que Jesus usa é de uma cidade sobre uma montanha ou monte. Irmãos, isso também não soaria estranho aos ouvidos dos ouvintes de Jesus. Jerusalém, a cidade santa, ela estava situada sobre um monte e era um símbolo da presença de Deus e das bênçãos advindas de Deus sobre a cidade santa e as pessoas que ali moravam. Ao fazer a comparação ali de seus discípulos como uma cidade sobre um monte, Jesus não estava simplesmente enfatizando a visibilidade de seus discípulos, mas também o seu exemplo como cidadãos do reino de Deus aqui na terra. Então, com o pensamento no que foi supracitado, meus irmãos, vamos adentrar no significado e aplicação das metáforas. Jesus, ele faz 4 aplicações
dessa metáfora a seus seguidores. A primeira metáfora: o cristão, luz do mundo. Dá uma olhada no verso 14, a parte A. Diz assim: vós sois a luz do mundo. O nosso tema diz: sendo luz no mundo. E aqui Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então essa frase, ela indica a origem divina, a procedência de onde vem essa luz. Enquanto a luz no mundo destaca a presença e a influência cristã no mundo. E isso traz um significado muito grande para cada um de nós como servos de Deus. Esta figura da luz é de uma riqueza significativa, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. A luz, geralmente, ela simboliza pureza, simboliza verdade, da necessidade de conhecer a Deus e provar a sua presença. E eu quero dizer mais, meus irmãos: não existe nada mais confortante e confortável na vida de um cristão do que a presença de Deus em nossas vidas. Tá? Irmãos, geralmente apresenta essa presença em nossas vidas. Em João 8, o verso 12 vai dizer assim: de novo lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E eu quero destacar aqui essa frase: quem me segue não andará nas trevas. Aqui Jesus, ele está identificando, ou seja, estendendo essa identificação a cada um dos seus discípulos, indicando que eles devem refletir, irmãos, a sua luz, o seu brilho em um mundo de escuridão do pecado. E isso não somente a seus discípulos, como a cada um de nós. Irmãos, eu ando um pouco preocupado com a situação do nosso velho mundo. Como a decadência moral tem sido gritante ultimamente. A impressão que dá é que nós estamos andando na contramão de tudo, tentando manter uma vida santa, uma vida reta diante de Deus, enquanto o mundo se afunda em tudo aquilo que não glorifica a Deus. E muitas igrejas locais têm entrado por esse caminho, infelizmente. É gritante a situação. Ontem eu estava numa programação numa igreja e alguém parou para conversar comigo e perguntou: pastor, o que está havendo com nossas igrejas? Irmãos, tudo isso mostra que Cristo está às portas. O amor de muitos irão esfriar. Muitos irão apostatar da fé dentro dos templos. Muitos terão o nome escrito no rol de membro das igrejas, mas não vão estar escrito no livro da vida. Existe uma doutrina que ela é pouca falada nos púlpitos: a doutrina da separação.
Mas é uma doutrina que vai de Gênesis, por sinal, tudo que é doutrina tem sua origem em Gênesis, tá? Por isso que Gênesis é o germe de toda a doutrina. E Jesus vai chegar o dia que ele vai dizer para alguns: não vos conheço. Porque chegará o momento da separação. Tá bom? Então a imagem que Jesus usa da luz viabiliza a clareza. Assim como a luz expulsa a escuridão e traz a lume o que está oculto ali, nós cristãos somos desafiados a sermos a luz da verdade da palavra de Deus e a realidade do seu reino aqui nesta terra, trazendo a lume o pecado que está oculto, né, ali no coração do perdido, e mostrando a realidade de Cristo e sua obra salvífica. Entendam que essa é a nossa missão. A segunda metáfora que Cristo apresenta aqui é cristão, a cidade sobre um monte. Dá uma olhada na parte B do 14. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Jesus, ele usa a figura de uma cidade construída sobre um monte que não há possibilidade de se ocultar. Por sinal, isso é algo ridículo de se conceber. Construir uma cidade e escondê-la, não tem como. Então, esta outra metáfora de Jesus vem enfatizar a natureza pública e incontestável do testemunho de cada cristão. Eu sempre digo que eu sou de uma época onde nos cultos, pastor Carlos sabe bem disso, foi meu pastor, por sinal meu primeiro pastor, né? Irmã Marlene, minha primeira pastora. Ixi. E naquela época nos cultos tinha um momento de testemunho, onde nós íamos testemunhar o que Deus tem feito por cada um de nós. Hoje ninguém pode fazer mais isso. Se a gente for testemunhar que Deus tem abençoado a nossa vida, tem gente que vai ficar com raiva da gente. Mas nós precisamos testemunhar das grandezas de Deus. Nessa época, as cidades eram quase sempre construídas sobre montes. Quem assistiu aqui aquele filme Conan o Bárbaro? Meu Deus, que vergonha, só eu. Ah, obrigado, irmão. Obrigado. Né? Conan o Bárbaro, ele subia, a cidade era edificada sobre uma montanha. Todos viam. Todos viam. Né? Então, uma cidade construída sobre um monte seria visível a quilômetros de distância. Todos poderiam se guiar por ela, ou para ela também. Para nós, os cristãos, isso traz um grande significado. Vai dizer que nossa fé e nossas ações precisam ser visíveis a todos. Nossa vida, ela precisa se destacar de uma forma que atraia a atenção, não para o nosso orgulho pessoal, mas como um testemunho do poder transformador de ter Cristo em nosso coração. A visibilidade de uma cidade sobre um monte implica que nós, os cristãos, não podemos, não devemos ocultar nossa fé ou a transformação que ela faz em nossa vida. Isso é uma necessidade imperativa na vida de cada cristão. As pessoas precisam olhar para nós e nos identificar como cristão.
Não pode haver a surpresa de você estar na sua escola e de repente você diz: eu sou crente. O quê? Tu é crente? Eu nem sabia. Ou no trabalho, né? Trabalhando, tem um crente aqui. Tu é crente, é? Sou. Não pode haver essas surpresas, meus irmãos. A terceira metáfora: cristão, a lâmpada coberta. Olha o verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Jesus fala de uma lâmpada e do absurdo de acender uma lâmpada e depois colocar uma vasilha em cima dela. Um alqueire, ele tem várias medidas em vários lugares, mas aqui no nosso Brasil, ele tem mais ou menos 40 litros ou mais. Tá? É uma vasilha grande. Então, o propósito de uma lâmpada é trazer luz aonde as trevas estão manifestas. E ela deve ser colocada em um local onde vai cumprir o propósito eficaz de trazer luz para expulsar as trevas. Esta analogia destaca a responsabilidade nossa como cristãos de compartilhar ativamente a nossa fé e viver seus valores. A luz não deve ser escondida, mas manifestar-se através do seu brilho. E nós podemos afirmar que isso é um chamado à evangelização e a um viver reto. Como as coisas mudaram, irmãos. Eu lembro que lá na Igreja Batista Bíblica de Flores, na época que o pastor Carlos era pastor, depois o pastor Cícero entregou para ele, era comum nós chegarmos da EBD, almoçarmos, descansarmos um pouco, 3 horas na igreja, para evangelizar. Pegava folheto, flores, ali tudo, ia todo mundo evangelizar. 3 da tarde. Tá? Acabava, corria para casa, trocava dia, 6 horas para começar a mocidade. Né? Terminava a mocidade, 7 horas, 7h30, se não me engano, começava o culto. Era o dia do Senhor. Hoje, para vergonha, muitas igrejas não têm mais nem EBD. É à noite, é à tarde. Eu já tive algumas igrejas assim, ninguém aprende nada. Muitos nem fazem mais. Muitos cristãos, se vai de manhã para a igreja, não vai à noite. Se vai à noite, porque não foi de manhã. Está um negócio que não está dando para tolerar. Não sei se eu estou ficando velho, mas está meio complicado. Então a luz não deve ser escondida, mas manifestar-se através do seu brilho. Nós cristãos devemos fazer a nossa luz brilhar através de nossas ações, daquilo que falamos e também de tudo o que nós fazemos. Já estou arrependido de ter mandado desligar o ventilador. Quarta metáfora, meus irmãos. Cristão, a glória de Deus através de obras justas. Verso 16, dá uma olhada aí. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele vai concluir esta passagem aplicando o propósito da luz. A luz que nós cristãos temos de mostrar não é para o nosso próprio reconhecimento, meus irmãos, nem para o nosso egocentrismo, mas para trazer outros para conhecerem a Jesus Cristo.
Boas obras atuam como reflexo do amor e da graça de Deus, atraindo outros para Ele. Boas obras são o resultado natural de uma fé genuína e de um relacionamento saudável com Deus e com a sua palavra. Elas, as boas obras, servem como evidência da ação de Deus na vida de um salvo, não de um crente, e como um testemunho para os outros. Quando as pessoas veem essas boas obras, elas são levadas a reconhecer e a glorificar a Deus. Todos nós cristãos somos chamados a ser visíveis e ativos em nossa fé. Isso vai produzir frutos e vai nos levar a ser cristão autênticos. Ser a luz no mundo significa viver a fé com integridade e autenticidade. Isso inclui aplicar os princípios bíblicos ao nosso viver e não tentar imitar o mundo, mas ser amoroso e compassivo com o nosso próximo. Entender que ele está perdido e precisa conhecer a Jesus Cristo, além de ser honesto e justo em todas as nossas ações e negociações. Irmãos, eu não sei quantos perderam amigos e parentes na pandemia, tá? Não precisa levantar a mão, não, se você perdeu alguém. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Onde ele está agora? Onde ele está agora? Você falou de Cristo para ele? Aonde ele está agora? Número 2, ser o farol dessa cidade. Assim como uma cidade sobre um monte é visível para todos, os cristãos são chamados a ser a direção para essa cidade. Não podemos dizer apenas que somos cristãos. Devemos parecer cristãos. Em nosso modo de interagir, em nosso modo de nos vestirmos, em nosso modo de cultuarmos a Deus. Isso pode ser através de uma vida reta e temente a Deus, participando de eventos promovidos pela igreja local do qual somos membros, ou sendo a percepção positiva do seu bairro, da sua comunidade, da sua rua. Todos que olharem para você devem ver um cristão autêntico. Número 3, ser atuante na evangelização. Irmãos, todo o ensino de Jesus é destacado pela importância de compartilhar o Evangelho. Isso não vai significar que temos que pregar em toda esquina ou entrar nos ônibus lotados, cheios de pessoas cansadas, e pregar ali. Mas significa que devemos estar prontos para compartilhar a fé e a razão da esperança que está em nosso coração quando surgirem oportunidades. Veja o que diz 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 4, ser
o reflexo da glória de Deus. O objetivo do cristão não é a autoglorificação, mas sim levar outros a Cristo Jesus. Isso significa dar honra a Deus por tudo que Ele tem feito e sido em nossas vidas. Sermos humildes, zelosos no serviço cristão. Estar sempre preparado, disposto para servir a Deus em tudo aquilo que estiver em nosso poder de fazer, meus irmãos. Como os formados aqui, falaram, não acabou não, agora que vai começar. Na igreja, o lugar de evangelizar não é da porta para dentro, é da porta para fora. É lá o local, da porta para fora, de levar a palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós honramos a obra de Cristo Jesus, que Ele deixou para nós continuarmos. Mas se nós não fazemos isso, nós estamos tentando cobrir uma cidade que está construída em cima do monte, ou tentando colocar alguma coisa em cima da nossa luz. E isso desonra a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Concluindo, meus irmãos, olhando pelo lado da teologia, eu não sei quem inventou, mas disseram que o Rio é teólogo, né? Então, aos teólogos, parabéns. Parabéns, tá? Esta passagem fala sobre a necessidade do testemunho cristão e a sua atuação na igreja local. Ela reforça a ideia de que a igreja não pode se isolar, mas é uma chamada à igreja a se engajar cada vez mais na evangelização do mundo, através da obra missionária e de evangelização. Queridos irmãos, olhem para mim. Um dos últimos pedidos de Cristo Jesus foi, ordem, tá? Eu estou botando pedido para suavizar aqui. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem pode hoje aqui, amanhã estar em Maués, a pregar o evangelho? Depois da manhã, em Santa Isabel do Rio Negro. Na terça-feira, Tabatinga. Na quarta-feira, Tefé. Na sexta-feira, Parintins. Quem pode aqui? Ninguém, né? Eu também não posso. Então Jesus se enganou a dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura? Claro que não, meus irmãos. Ele proveu o meio. Missões. Aonde tem um missionário que a igreja ajuda, uma alma que ela leva a Cristo, é galardão para a igreja que ajuda ele, meus irmãos. A igreja que faz missão vai receber galardões que nem imaginava que tinha. Agora imagina uma igreja que não faz missões e não faz evangelismo. Será que Cristo morreu naquela cruz só para o povo ir para o templo cantar? Quando canta, né? Alguns ficam de braço cruzado olhando. Ouvir o pastor pregar e ir embora para casa e dizer que já serviu a Cristo? Cristo não precisava ter morrido por isso, não. Só para isso? Isso é serviço a Cristo? Claro que não, meus irmãos.
a nossa tarefa é muito maior e mais sublime. A metáfora da luz se conecta ao tema bíblico mais amplo da revelação da verdade da palavra de Deus. Jesus, a verdadeira luz, veio ao mundo e cada cristão deve continuar sua missão de revelar o propósito redentor de Deus através de Jesus Cristo a todos os perdidos. Além disso, a noção de glorificar a Deus através de boas obras se alinha com a doutrina da santificação. À medida que os salvos crescem em sua fé, suas vidas devem refletir cada vez mais o caráter de Deus, levando outros a reconhecer e a adorar a Ele como Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a cumprir o papel de sermos luz, de levar esperança a esse mundo que está perdido, cada vez mais perdido. Eu não sei como as pessoas conseguem, eu só ando liso, né? Eu só ando liso. Tá? Quando eu estou com dinheiro no bolso, porque eu estou querendo pagar alguém, estou sem coragem, porque eu não quero que acabe o dinheiro. Né? E como é que o mundo consegue tanto dinheiro para beber cerveja? A gente passa nos bares, é cheio de gente, a gente vai no Amazonas Shopping, eu também só vou logo pagar a conta, né? Ou me endividar mais ainda, né? Cheio de gente nas áreas de alimentação ali, gente esperando para comer, e eu só ando liso. Mas, irmãos, o nosso tesouro não está reservado no nosso bolso. Não está no Bradesco, não está no Banco do Brasil, não está no Nubank, no PicPay. Tá? O nosso tesouro está reservado para a eternidade. Precisamos ser cristãos autênticos. Precisamos ser a luz no mundo. Que Deus abençoe nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai querido, graças te dou, meu Senhor Deus, pela tua palavra que é tão pura, Senhor Deus, é tão vívida, que nós temos a impressão de que ela foi escrita para nós, como na verdade ela foi, Senhor Deus. Muito obrigado, meu Senhor Deus, por deixar a tua palavra como a bússola da nossa vida, Senhor Deus, que irá nos guiar por caminhos planos, Senhor Deus, para fazermos a obra que teu Filho deixou para nós continuarmos, Senhor Deus. Que o Senhor venha continuar abençoando o Instituto Batista Bíblico do Amazonas, nesses seus 51 anos, Senhor Deus, de preparo de obreiros para a tua seara, Senhor Deus. Não permita, meu Deus amado, que nada venha destruir esta obra, mas que ela possa permanecer firmada na tua palavra, até quando Cristo vier nos buscar, Senhor Deus. Age com poder e graça na vida da tua igreja, Senhor Deus amado. Toma a nossa vida para ti, Senhor Deus. Molda e usa. É o que eu te peço, confiando somente no teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai Santo.